Eu me lembro como se fosse ontem, lá para os anos de 90, quando eu ainda era um rapaz mais novo, com força nos braços para remar por noites inteiras e coragem para enfrentar correntezas. Naquele tempo, eu morava com minha família num pequeno povoado ribeirinho, nas margens do Grande Solimões. O rio era a nossa vida, dava peixe, dava água, dava caminho, mas também escondia segredos, segredos que só quem viveu naquela época tem coragem de contar. Foi no começo da estação da enchente que começaram as histórias. Primeiro, era só conversa de beira de fogueira. Pescadores dizendo que tinham visto uma mulher nua, de cabelos negros longos, sentada nas pedras, cantando uma cantiga tão bonita que fazia a alma querer chorar. Mas quando se aproximavam, não voltavam mais. Só o barco boiando, vazio. No outro dia, o corpo aparecia, todo esfolado, sem olhos, como se o próprio rio tivesse comido. As mães começaram a ficar com medo. Diziam que, de noite, essa mulher do rio, ou o que fosse aquilo, vinha até a beira dos igarapés, chamava as crianças pelo nome, imitando a voz dos pais. Uma vez, um menino da vila sumiu. A gente procurou por dias, no mato, no rio, em toda parte. Só acharam o pezinho dele, preso nas raízes de uma vitória régia, como se tivesse sido arrancado do corpo. Não demorou muito, os índios das aldeias mais para cima também começaram a falar. Para eles, não era sereia coisa nenhuma, era um espírito antigo, um espírito maligno das águas, um demônio que se alimentava de alma e de medo. Chamavam de Yara das Trevas. Diziam que ela aparecia sempre em noites de lua cheia, com canto de mulher e olhos de cobra. Quem olhasse direto para ela perdia a vontade de viver e ia caminhando para o fundo do rio, sorrindo, como se fosse encontrar a própria mãe. Nosso povoado ficou apavorado. Ninguém queria mais sair para pescar de noite, ninguém deixava a criança brincar perto da água, mas de nada adiantava. O espírito já tinha marcado o lugar. Cada semana, mais um corpo boiava. Era pai de família, era jovem, era criança. O rio, que sempre tinha sido nosso amigo, tinha virado um cemitério. Foi aí que alguém escreveu carta para a paróquia em Manaus pedindo ajuda. E a igreja mandou um padre, um homem de meia idade, calado, mas com um olhar firme. Lembro bem dele chegando de batelão, com uma cruz grande no peito e um livro preto debaixo do braço. O povo se reuniu na beira do rio, desesperado, e pediu que ele livrasse a gente daquela assombração. O padre ouviu tudo em silêncio e disse: "Não é criatura de Deus, mas também não é invencível. Vamos precisar de fé, coragem e um ritual que deve ser feito à meia-noite no coração do rio." Naquela noite, ele pediu que alguns homens fortes o acompanhassem até uma praia deserta, iluminada só pela lua. Eu fui um deles, com um medo tremendo no coração. O padre fincou uma cruz no meio da areia, abriu o livro e começou a rezar em latim. A voz dele era grave, firme, e parecia que cada palavra cortava o silêncio da noite como faca afiada. De repente, o rio começou a se agitar. Uma ventania gelada passou, e todos nós ouvimos o canto. Aquele canto bonito, irresistível, mas ao mesmo tempo carregado de dor e maldade. A areia tremeu debaixo dos nossos pés, e das águas profundas surgiu a criatura. Não era mais uma mulher, era um monstro. Tinha o rosto de mulher, mas retorcido, com dentes de piranha. O corpo era coberto de escamas escuras e os olhos brilhavam vermelho como brasa. Ela riu, uma risada que arrepiava até o último fio de cabelo, e avançou contra nós. Alguns homens caíram de joelhos, hipnotizados pelo olhar dela, mas o padre, firme, ergueu o crucifixo e gritou palavras que eu nunca vou esquecer. "Pelo sangue de Cristo, tu não terás poder neste lugar!" A criatura se contorceu, gritou como 1000 vozes ao mesmo tempo, e a água ao redor começou a ferver. Eu vi quando ela tentou agarrar o padre, mas ele continuava rezando cada vez mais alto, como se estivesse brigando contra o próprio inferno. A cruz brilhava na noite e o cheiro de enxofre encheu o ar. E então, num último urro, a criatura foi puxada para o fundo do rio. A água se fechou e o silêncio voltou.
Mas não era um silêncio comum, era um silêncio de alívio. A lua brilhou mais forte e os homens caídos voltaram a si, chorando. O padre caiu de joelhos, exausto, mas vivo. Na manhã seguinte, o rio estava calmo como nunca. Os corpos pararam de aparecer e a vila voltou a respirar em paz. Até hoje ninguém mais viu a tal sereia ou o espírito das águas. Mas o povo diz que, em noites de lua cheia, se você ficar sozinho na beira do rio e prestar atenção, ainda pode ouvir um canto distante, vindo das profundezas. E eu que vivi tudo isso, digo para você, não se engane com a beleza do rio, nem com os encantos da noite. Porque nas águas do Amazonas mora coisa que nem padre nenhum vai conseguir mandar embora para sempre.